Então, vamos começar aqui apresentando o Fernando Borges Mânica. Ele é doutor em Direito do Estado pela USP, mestre em Direito do Estado pela Federal do Paraná, pós-graduado em Terceiro Setor pela FGV, professor da disciplina Sistemas de Saúde no Programa de Mestrado Profissional em Direito da Universidade Positivo, professor convidado em diversos programas de pós-graduação em Direito do Brasil e no exterior, coordenador científico da Revista Brasileira de Direito da Saúde, membro efetivo da Associação Internacional de Direito Administrativo e procurador do Estado do Paraná. Então, Fernando Borges Mânica vai fazer uma exposição para nós essa noite sobre compliance nas organizações sociais na área de saúde. É uma grande satisfação estar aqui no Mackenzie, nesse evento de subida magnitude, de um tema importante, de um tema urgente a ser discutido, a ser tratado, a ser incorporado, que é o compliance. O Mackenzie, que recentemente adquiriu, estava conversando com o Rafael, a quem cumprimento também, uma faculdade de medicina lá em Curitiba, que fica 2 quarteirões da minha casa. Então, sou um vizinho da Mackenzie, é uma satisfação estar aqui conversando com os senhores. A Irene, que é uma professora que tem uma produção intensa. Acabei de descobrir que ela tem um livro novo sendo lançado, que está com o lançamento marcado, e é uma das poucas pessoas que consegue ter uma produção intensa e um impacto acadêmico e prático também extremamente relevantes. Então, eu faço parte lá de um programa de mestrado no Positivo, lá em Curitiba, que é o mestrado profissional em Direito, e a nossa preocupação é exatamente essa, né, dos mestrados profissionais em geral, e de todos que estão aqui discutindo, todos nós, como transformar o conhecimento acadêmico em solução de casos concretos. É isso que nós temos que nos preocupar a partir de hoje, ou desde algum tempo, e a professora Irene certamente é um exemplo, uma amiga que nos incentiva cada vez mais também a buscarmos isso. Minha deferência aqui também é a professora Maria Silvia, ícone do direito administrativo, que nos influenciou, nos influencia e, mais do que tudo, continua nos inspirando. Eu estava vendo hoje à tarde no hotel, liguei um pouquinho a televisão, eu gosto muito de tênis, e eu poderia dizer, professora, não vou chamá-la de rainha, que já sabemos que a senhora mas Roger Federer do direito administrativo. Ou seja, né, já está numa idade que muitos imaginaram que poderia estar tranquilo sem atuar, e continua aí atuando, ganhando, ensinando e inspirando as novas gerações. Uma satisfação sempre ouvi-la e estar ao seu lado. E o meu amigo, meu compadre, meu conterrâneo, Rodrigo Pironti, que, enfim, é amigo de longa data, que tem feito aí um trabalho brilhante no direito administrativo, especialmente no compliance, tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional. É uma satisfação, portanto, estar aqui. Cumprimento o Rafael, o Josenir, amigo também, advogado, que trabalha na área que eu vou tratar nos próximos minutos. E o tema é compliance nas organizações sociais de saúde. Eu começo falando disso pegando o gancho da professora Maria Silvia. Lei de licitações, né? Uma lei que podemos criticá-la, mas que foi feita com bons propósitos e que acaba sendo deturpada, ou seja, sendo utilizada exatamente para camuflar interesses escusos. Esses desvios de comportamento ou a utilização inadequada de determinados institutos, de determinadas leis, muitas vezes faz com que nós desacreditemos o modelo, desacreditemos as leis, desacreditemos as próprias instituições. E no caso do meu tema, do nosso tema, a partir de agora, o contrato de gestão, isso também ocorre. O contrato de gestão é um modelo de parceria pelo qual uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade do terceiro setor, qualificada como organização social, assume a gestão de uma unidade pública, né? Na área da saúde, pode ser um hospital, pode ser uma UPA, pode ser uma AME, pode ser, enfim, uma unidade de atenção básica. Mas nas parcerias na saúde, quando eu comecei a estudar esse assunto, analisando a doutrina estrangeira, o que eu encontrei? Em grande medida, elogios. Em grande medida, resultados positivos que foram obtidos a partir do quê?
da celebração de parcerias com entidades privadas que passaram a gerenciar estruturas públicas. E quais foram os principais elogios, os principais aspectos ou consequências positivas disso? Aumento da transparência. A contratualização gerou no mundo inteiro aumento da transparência. Gerou melhoria ou facilidade no controle dos recursos e dos serviços prestados. Possibilidade de comparação entre os provedores de cada um dos serviços. E apenas secundariamente, essa contratualização gerou o quê? Economicidade e maior eficiência. Então, as parcerias em todo o mundo, elas trazem benefícios, elas são utilizadas. Existe uma questão ideológica muito arraigada, e eu respeito, obviamente, todas as opiniões em relação ao que o Estado deve prestar diretamente, ou aquilo que é possível ele prestar por meio de parcerias, mas o fato é que as parcerias são uma realidade no mundo todo. O nosso regime jurídico de direito administrativo, típico da administração pública, não é compatível, não é adequado para a prestação de serviços, especialmente em unidades hospitalares, que são serviços de altíssima complexidade. Acontece que o reconhecimento da constitucionalidade, da viabilidade dessas parcerias pelo nosso Poder Judiciário, como disse a professora Maria Silvia a propósito das ações de improbidade, demorou. Né? O Supremo Tribunal Federal foi julgar lá em 2015 a ADI 1923. E chancelou, considerou constitucional o modelo. Temos outras decisões do próprio STF, do STJ, enfim, que são paradigmáticas no sentido da constitucionalidade do modelo. Entretanto, o que resume o meu pensamento, e voltando ao início do que eu disse, de como devemos interpretar as organizações sociais e os contratos de gestão, é uma passagem de um acórdão famoso do Tribunal de Contas da União. Não devemos confundir o contrato de gestão com o seu mau uso. Não devemos confundir o contrato de gestão com o seu mau uso. Teve gente, eu dou esse exemplo muito grosseiro, mas enfim, que pegou o avião e jogou em 2 torres lá nos Estados Unidos. O problema não é o avião, o problema é o que se fez com ele. O problema não é necessariamente a licitação, ainda que a nossa lei de licitações, né, está em vias de ser alterada e gere uma série de problemas pelo burocratismo excessivo. Mas o contrato de gestão sim, pode ser, e se demonstra em vários lugares do mundo, inclusive no estado de São Paulo, no município de São Paulo, uma experiência exitosa, um método, um modelo, uma forma de gestão pública que pode trazer resultados positivos. Não obstante, existem problemas. Se vocês digitarem, quem está com um computador celular no Google, organizações sociais, parcerias, saúde, provavelmente a próxima palavra vai ser algo irregular, algum escândalo, algum desvio, alguma operação e assim por diante. Ou seja, não podemos fechar os olhos para a realidade. A corrupção, os problemas, os desvios, a falta de eficiência tem sido uma consequência de grande parte das parcerias celebradas no âmbito da saúde. E quando eu vejo isso, eu fico assustado, porque estamos em 2019 e ainda hoje há entes públicos, especialmente municípios, e não precisamos ir longe para isso não, no estado de São Paulo, no Paraná, na região norte, nordeste, centro-oeste e sul, que continuam celebrando esse modelo de parceria sem o devido cuidado, sem o respeito ao processo elementar de celebração, de execução e de prestação de contas desses ajustes. E isso gera, sim, problemas para a população que fica desassistida, para os próprios entes públicos e, mais do que tudo, ou menos do que tudo, mas importante para quem está envolvido no processo. Os órgãos de controle demoram, e a percepção dos órgãos de controle talvez seja correta e é essa mesmo, mas chegam. Ou seja, pode demorar, mas o Tribunal de Contas vai desaprovar contas, o Ministério Público vai chegar, vai ter ação de improbidade e vai ter, eventualmente, ação criminal. Então, a sensação que eu tenho é do déjà vu. Eu já vi esse filme, a propósito das OCIPs, não vou me estender e falar disso agora, mas tem uma lei muito similar com as organizações sociais, em que muitas parcerias foram celebradas lá no início dos anos 2000 e que estão até hoje. Pessoas envolvidas, eventualmente e certamente a destempo, mas com ações de improbidade correndo até hoje. Não necessariamente por dolo,
não necessariamente por má fé e por corrupção, mas muitas vezes pela falta de cuidado, por uma ética da convicção e não da responsabilidade, pela ausência de determinação legal expressa acerca de como se comportar em determinado momento. E o comportamento à época foi, num certo sentido, e hoje se consolidou, ou com o tempo se consolidou a ideia de que aquele sentido não era o mais adequado. E isso gerou o quê? Desaprovação de contas, determinação de devolução de recursos, se não a condenação, o bloqueio de bens, né, gente com bens bloqueados há muito tempo, por corrupção, por dolo, mas eventualmente por algum tipo de descuido. Isso não pode mais ocorrer. E o compliance entra nesse cenário, né? O compliance, entendido aí, já foi dito pela professora Irene, pela própria professora Maria Silvia, que mencionou o dispositivo específico, como aquele método, aquele conjunto de procedimentos que visam a detectar e sanar irregularidades, atos lesivos contra a administração pública, é essencial que isso seja também incorporado e aplicado pelas entidades do terceiro setor, em especial pelas organizações sociais. E, na minha opinião, e a professora Maria Silvia disse isso,